Amiters, bem-vindos ao nosso podcast. Dia 31 de outubro é o Dia das Bruxas, ou o Halloween, uma festa em que todos se vestem de bruxas ou fantasmas e saem pelas ruas pedindo doces e se divertindo. Mas de onde vem essa celebração? E como ela ganhou tanto espaço num país com tradições culturais tão ricas quanto o Brasil? Bora descobrir juntos? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Há mais de 2000 anos, nessa época do ano, os povos celtas que habitavam a Europa do Norte já celebravam, com rituais místicos, o início das estações mais frias e escuras no hemisfério norte. Tudo começa com o festival celta de Samhain, em galês Nos Galan Gaeth, ou Véspera de Inverno, celebrado por tribos da antiga Irlanda, Escócia e outras regiões que hoje compõem o Reino Unido, marcando o fim das colheitas e a chegada do inverno, época associada ao mundo dos mortos. Durante o Samhain, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, e os mortos saíam dos cemitérios para assombrar os vivos. Daí, os celtas faziam fogueiras, vestiam roupas especiais e realizavam rituais que afastassem esses maus espíritos. Posteriormente, com a cristianização desses povos, a celebração se misturou ao Dia de Todos os Santos, tornando-se conhecida como All Hallows Eve e, por fim, Halloween. Essa celebração do Halloween viajou tempo e espaço, atravessando o oceano com os imigrantes irlandeses e escoceses que chegaram aos Estados Unidos, especialmente no século XIX. Em 1845, durante o período conhecido como Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto com elas suas histórias e tradições. Em solo americano, essa celebração evoluiu para um evento mais secular e focado em brincadeiras, fantasias e as tradicionais trick or treat, em português, gostosuras ou travessuras. A festa do Halloween está repleta de ícones que ajudam a criar o clima assustador e misterioso. A lenda de Jack-o'-lantern tem suas origens na Irlanda e faz parte do folclore celta. Segundo a história, Jack era um homem muito astuto e beberrão, conhecido como Stingy Jack ou Jack Miserável. Ele era tão enganador que conseguiu ludibriar o próprio diabo em várias ocasiões. Numa das versões mais populares dessa história, Jack convidou o diabo para beber com ele, mas, sendo ele um pão duro, se recusou a pagar a conta. Então, Jack convenceu o diabo a se transformar numa moeda para que pudesse pagar essa bebida. Quando o diabo se transformou, Jack guardou a moeda no bolso junto com um crucifixo de prata, impedindo assim o diabo de voltar à sua forma original. Mas isso foi só uma piadinha, porque mais tarde Jack liberou o diabo, mas fez ele prometer que nunca levaria sua alma para o inferno. Quando Jack morreu, ele não pôde entrar no céu por causa da sua vida cheia de pecados. E o diabo também recusou sua entrada no inferno, lembrando-se do acordo que eles haviam feito. Então, o diabo condenou Jack a vagar eternamente pela escuridão entre o céu e o inferno. Para iluminar seu caminho, o diabo lhe deu uma brasa que Jack colocou dentro de um nabo oco, criando uma espécie de lanterna. Essa lanterna improvisada se tornou o Jack-o'-lantern e, segundo a lenda, até hoje, Jack vaga pelo mundo carregando a sua luz. Quando os imigrantes irlandeses e escoceses levaram essa história para os Estados Unidos, nabos eram difíceis de ser encontrados. Em vez disso, eles passaram a usar abóboras, que eram mais abundantes na América e também bem mais fáceis de esculpir.
Essa adaptação acabou se tornando a tradição popular e hoje as abóboras iluminadas, esculpidas com rostos horripilantes e assustadores, passaram a representar a lenda de Jack e também o espírito do Halloween, combinando o sobrenatural com brincadeiras e criatividades. Para muitos, elas simbolizam a proteção contra maus espíritos e, ao mesmo tempo, é uma lembrança das lendas sombrias do passado. Além da abóbora, outros símbolos clássicos são fantasmas, bruxas, morcegos e esqueletos, todos associados ao misticismo, à morte e ao sobrenatural. Essas imagens, antes temidas ou associadas a forças obscuras, se tornaram mais leves e divertidas com o tempo, especialmente nos Estados Unidos, transformando-se em um símbolo que hoje é uma das maiores festas do calendário popular americano. A cultura brasileira, graças à sua forte tradição de festas, sempre teve abertura para celebrações festivas e coloridas, e com o Halloween não foi diferente. Nos últimos 30, 40 anos, com a crescente globalização e a popularização da mídia americana em filmes, séries e até via internet, o Halloween começou a se tornar cada vez mais visível no Brasil. Escolas de idioma, em especial, usaram o Halloween como uma maneira de aproximar os alunos da cultura americana. A festa, que antes era limitada a pequenos círculos e eventos, se expandiu e hoje muitas escolas, bares, boates e até shoppings organizam eventos temáticos. Atualmente, o Halloween também movimenta o comércio brasileiro, desde a venda de fantasias e decorações até doces específicos e organizações de festas. Embora não tenha o mesmo peso comercial que nos Estados Unidos, o mercado brasileiro abraçou essa data. O Halloween já representa um aumento nas vendas para lojistas e empresários que aproveitam a temática para atrair público. Em diversas cidades do Brasil, a gente vê festas de rua, desfiles de fantasias e eventos para as crianças. As escolas promovem atividades lúdicas, onde as crianças podem se fantasiar e aprender um pouco sobre a cultura estrangeira. Mas, para muitos, o Halloween traz um dilema interessante. Ele representa uma oportunidade de aprender sobre culturas diferentes, sim. Porém, ao mesmo tempo, ele desafia a nossa identidade cultural. Criado em 2003 como resposta cultural ao Halloween, no dia 31 de outubro também é comemorado o Dia do Saci, buscando destacar histórias e personagens do folclore brasileiro, como o Saci Pererê, o Curupira e a Cuca. O Dia do Saci foi instituído no Brasil por meio de uma iniciativa do governo federal com o apoio do projeto SOS Saci. A data foi oficializada pelo projeto de lei número 2479, proposto pela então deputada federal Ângela Guadagnino. Dessa forma, o Dia do Saci se tornou um símbolo de valorização das tradições e histórias locais, especialmente para as novas gerações. A ideia é preservar e fortalecer a identidade cultural brasileira. Além do Saci Pererê, uma figura travessa que praga peças e testa a paciente das pessoas, mas também carrega uma mensagem de respeito às forças da natureza e ao mundo místico. O nosso folclore é rico em personagens fascinantes, muitos deles ligados à natureza, aos mistérios e aos ensinamentos transmitidos pelas tradições ancestrais. E vocês conhecem esses personagens tão famosos, amichers? O Curupira, um ser protetor das florestas, conhecido por seus cabelos vermelhos e pelos pés virados para trás, prega peças nos caçadores e lenhadores que tentam destruir as matas, deixando rastros para confundir aqueles que ameaçam a natureza. Yara, também conhecida como Mãe d'Água, é uma sereia que atrai homens, geralmente nas águas dos rios, com o seu canto hipnótico e sedutor. Ela é vista como uma personagem perigosa, associada à preservação dos rios. Boitatá, uma serpente de fogo gigante com muitos olhos e chamas saindo deles, é responsável por proteger campos e florestas de incêndios.
De acordo com a lenda, o boitatá aparece em noites escuras para assustar e punir aqueles que destroem a floresta. A palavra boitatá é de origem tupi-guarani e é formada pela junção de embai, que significa coisa, e tatá, que significa fogo. A lenda do boitatá, assim como seu nome, sofreu variações em diferentes regiões do Brasil. Também tem a cuca, uma velha com feições horrendas e muito maldosa, ou uma bruxa com aparência de jacaré. A principal maldade cometida por ela é a de sequestrar e devorar crianças, característica que a associa diretamente ao bicho-papão, um ser monstruoso que é conhecido por sequestrar e devorar as criancinhas. A cuca foi popularizada pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra literária em 23 volumes escrita por Monteiro Lobato entre 1920 e 1947. Nessa ficção, a cuca simboliza o mistério e o medo do desconhecido. Outro personagem muito conhecido no nosso folclore é o lobisomem. Presente em várias culturas, no Brasil, a lenda ganha nuances locais. Costuma-se dizer que o lobisomem é um homem amaldiçoado que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, aterrorizando vilas e pequenas cidades. A mula sem cabeça é uma mulher transformada em mula que solta fogo pelo pescoço onde deveria estar a cabeça. A maldição ocorre nas noites de quinta-feira e a mula corre pelos campos e matas atacando pessoas e animais. A lenda geralmente está ligada a mulheres que mantinham relacionamentos pecaminosos com padres. Essa lenda da mula sem cabeça foi utilizada para reforçar padrões morais, amedrontando as mulheres para que não tivessem relações sexuais antes de se casarem, principalmente com os sacerdotes religiosos. O boto cor-de-rosa é um boto que se transforma num belo rapaz nas noites de festa, seduzindo mulheres e desaparecendo ao amanhecer. Essa lenda é famosa na região amazônica e muitas vezes serve para explicar filhos sem pais conhecidos. As lendas do folclore brasileiro nasceram de uma mistura de três grandes influências culturais que moldaram a sociedade brasileira: a indígena, a africana e a europeia, principalmente portuguesa. Esse sincretismo cultural começou a se formar desde o início da colonização no século XVI, quando indígenas, africanos escravizados e colonizadores portugueses passaram a compartilhar o mesmo território. As lendas de seres como o Curupira, a Iara e o Boitatá têm raízes nas tradições dos povos indígenas que já habitavam o Brasil muito antes da chegada dos portugueses colonizadores. Esses povos desenvolveram histórias e mitos para explicar fenômenos naturais, transmitir conhecimentos sobre a floresta e fortalecer os laços com a natureza. Essas lendas indígenas foram transmitidas oralmente de geração em geração, sendo reinterpretadas conforme o contato com os colonizadores e outros grupos culturais. Nesse período, milhões de africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil. Com eles vieram suas crenças, mitos e verdades. Muitas dessas tradições se misturaram às lendas locais, especialmente em regiões com forte presença de quilombos e terreiros de candomblé e umbanda. O Saci Pererê, por exemplo, é uma figura que pode ter sido influenciada por mitos africanos, relacionados a seres brincalhões e espirituosos. Sua pele negra e o cachimbo são associações ligadas à cultura africana. Os portugueses e outros europeus trouxeram para o Brasil suas próprias lendas, crenças e muitas delas ligadas ao cristianismo, ao paganismo e a figuras como bruxas, lobisomens e mulas encantadas. Essas histórias foram adaptadas ao cenário brasileiro e ganharam características locais. Com o tempo, essas influências culturais se fundiram, criando o que nós conhecemos como folclore brasileiro. As histórias passaram a circular entre as comunidades, sendo contadas ao redor de fogueiras, nas casas e em festas populares, como uma maneira de educar
entreter e preservar os nossos valores culturais. Esse processo de transmissão oral garantiu a sobrevivência das lendas por gerações e gerações, ainda que elas fossem reinterpretadas e adaptadas ao longo do tempo. Cada região do nosso país tem suas próprias variações de personagens, resultando numa cultura riquíssima e cheia de representações do imaginário popular. Porém, com uma cultura tão rica, fica uma questão que não quer se calar. Até onde o Brasil deve adotar celebrações estrangeiras? Como nós podemos equilibrar a valorização do nosso folclore e a inserção de novas tradições? Essa é uma pergunta que tem sido discutida especialmente em escolas e entre famílias. Hoje é possível celebrar ambas as tradições de forma complementar. Escolas e instituições podem utilizar o Halloween para introduzir o conceito do folclore brasileiro, usando o Dia do Saci como uma oportunidade para relembrar personagens nacionais. Ao invés de excluir o Halloween, muitas iniciativas buscam um toque brasileiro à data, incorporando personagens do folclore nacional, como o Saci e a Cuca, na comemoração. Afinal, foi dessa incorporação que nasceu o nosso folclore. Isso não só enriquece o imaginário das crianças, como também reforça a ideia de que culturas diferentes podem se complementar em vez de competir. Enquanto o Halloween é visto como uma data de escapismo e diversão, o Dia do Saci traz uma perspectiva educativa, incentivando o respeito às tradições locais. A coexistência das duas celebrações no Brasil representa a pluralidade cultural e permite que nossas crianças conheçam tanto o imaginário internacional quanto o nosso. No futuro, talvez o Halloween no Brasil siga adaptando-se com uma cara própria, uma mistura que une o sobrenatural e misterioso ao jeito festivo e acolhedor do brasileiro. E o Jack Lanterna acabe dançando quadrilha com a mula sem cabeça. O que nós não podemos permitir é que o nosso folclore seja esquecido e somente as tradições estrangeiras sejam comemoradas. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.